Antes de iniciarmos, eu vou colocar aqui no chat um link que eu gostaria de interagir com os participantes e que eles fossem lá no chat, buscassem esse link e entrassem e respondessem dois questionamentos só que eu coloquei. Nesse chat para você entrar, tem uma senha que vai aparecer na hora que você for entrar. Acompanhado da senha. Se ela não aparecer, a senha está aqui, ó. Pessoal, olá, galera. A primeira pergunta, não é uma pergunta, né? Eu quero que você comente aí, citar se você já leu um HQ e se você gostou dessa HQ ou de outras. Eu gostaria, se puderem, interagissem aí, só para a gente termos um conhecer, né, uma interação com vocês e conhecer o que vocês se vocês já utilizaram HQ em algum momento da sua vida. Olha, para mim está aparecendo, algumas pessoas já foram lá, está aparecendo algumas informações aqui. Eu estou tentando jogar aqui na apresentação, estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas isso é normal. Então, temos aqui sete pessoas interagiram. Uma pessoa nunca leu HQ, Homem-Aranha, Turma da Mônica apareceu aqui 3 vezes, A Cabana, Turma da Mônica desde a infância, olha aí. Olha aí, consegui.
13 pessoas, agora está aparecendo mais gente, tá? Está tendo uma interação aqui. No meu quase não aparece, mas está aparecendo aqui. O povo está participando. Não gosto muito de HQs, olha só. Turma da Mônica está ganhando. Turma da Mônica. O nosso Maurício de Souza, ele é a nossa referência, né? Em histórias em quadrinhos. Turma da Mônica. Turma da Mônica, A segunda questão eu vou deixar para o final, tá? Eu vou agora entrar na apresentação. Então, como o nome diz aí, né? Acho que muitos participaram lá, né? Como o nome diz, nós vamos fazer uma introdução, tá? Eu peguei alguns pontos que eu considero mais importantes e vou trazer para nós analisarmos aí e vocês tirarem conclusão depois para ver se futuramente vocês podem ou não usar em sala de aula, tá? Então, até os colegas lá que disseram que nunca leram HQ, tentar aqui trazer algumas informações aqui que possam ajudar eles a curtirem o HQ. Então, as nossas ideias iniciais que o primeiro conhecimento que a criança adquire, né, durante o seu desenvolvimento psicológico é exatamente a capacidade motora de desenhar, né? E outra é contar a história, né? Qual criança não tem uma história maravilhosa para contar na hora que encontra alguém que ela gosta, né? E ela tá com aquela história guardada para contar para essa pessoa e ela, né, fantasia, ela viaja numa história. Então, outra. Santos nos diz que os quadrinhos fazem o imaginário da criança aguçar-se e expandir, né? Ou seja, essa pesquisadora, ela vem trabalhando há um tempo com quadrinhos em sala de aula, só que não é da matemática, tá? Então, ela trabalha muito com leitura e ela já percebeu isso, porque o quadrinho é aquela junção de imagens e palavras. Então, a imagem seduz o leitor. Inclusive, temos um livro da professora Josileia, daí do Campo de Palmas, que o título é A Sedução das Imagens. A imagem, sedução, alguma coisa assim, muito interessante. Então tá, mas as HQs, elas teve uma data de nascimento. Assim como a representação em forma de imagem também teve. Então, se você for puxar um pouquinho na história, você vai ver que essas apresentações para os primeiros povos, para as primeiras civilizações aí, elas eram representadas lá nas cavernas onde eles moravam. Tá? Então temos aí, ó,
algumas pinturas rupestres aí que datam de 5.000 anos atrás. Então, a primeira da esquerda para a direita é de Portugal, a do meio é França, e a última na direita é no Pernambuco, aqui no Brasil. Ou seja, os indígenas, os nativos daquela época, eles, para se comunicar ou para deixar algumas informações, eles iam lá e gravavam nas pedras a sua história. No caso aqui, eram caças, né? Eles se gloriavam aí por ter feito uma boa caça. Então, mas e as HQs mesmo? Quando é que elas surgiram? Elas surgiram nos Estados Unidos, mais especificamente em 1895, com a primeira HQ, O Menino Amarelo, do Richard Outcault. Então ele traz nessas HQs, que antes era só as tirinhas, lembrando que nessa apresentação aqui, como é só uma introdução, eu não vou especificar o que é tirinha, o que é HQ, o que é gibi e tal, então não vai dar tempo para fazer isso. Tá? Mas aí eu vou contando aqui e algumas vezes vai aparecendo o que é e eu vou informando. Então a primeira história em quadrinho foi a Yellow Kid, que ela originou de um jornal. Você sabe, o jornal ele é muito, né, cheio de texto. Então, os jornais nova-iorquinos, agora eu não me recordo qual jornal, ele queria alguma coisa para, sabe, atrair o leitor a comprar mais, a vender mais seu jornal. Então, essa proposta que o Richard levou para o jornal foi uma proposta que por meio dos quadrinhos, por meio das gravuras aí, ele fazia algumas denúncias contra o sistema, questão social, questão econômica. No Brasil, nós temos o Ângelo Agostini, que também trabalhou na mesma ideia do Richard. Começou pelo jornal, depois conseguiu produzir o seu HQ. E a primeira HQ que ele produziu foi As Aventuras de Inhoquim, Impressões de uma Viagem à Corte, que conta a história de um malandro carioca que sai passeando na corte e que ele participa de várias aventuras, ou seja, ele se diverte. Mas é um malandro de coração bom, que às vezes ele é tocado e consegue passar isso para as pessoas, ajudar as pessoas. Na verdade, o HQ que chegou no Brasil, que foi produzido no Brasil, e que ela não passou por jornais, foi a Tico Tico, que é uma revista de denúncia, que tratava as questões de desigualdade social da época, as revoltas, tudo, tratava de tudo isso aí. Como se fosse o Pasquim aqui no Brasil na década de 70, 80, na ditadura militar, e aquele francês, inclusive foi até atacado por um grupo terrorista, eu não me recordo aqui o nome aqui, mas quem souber, coloque aí no chat aí, por favor. Mas eu vou recordar daqui para frente. Então, olha só, mas os primeiros quadrinhos que tratam da temática educativa foi os quadrinhos da Epopeia. Inclusive, ela tratava exclusivamente, né, especialmente a história, né, a respeito de história. Então, nós temos aí alguns exemplos. A Conquista do Espaço, com o Santos Dumont, a história dos Incas, algumas revistas que contribuíram bastante no processo educativo, em 1945. Já na área das exatas, uma das mais antigas é essa, na área de física, né, que é a trilogia do Larry Guenick, de 1992.
ela conta a história do Big Bang, né, e até um certo momento aí do desenvolvimento das civilizações, mas é narrada por nada mais, nada menos que Albert Einstein, mostrando o Big Bang, assim como o Neil Tyson faz no vídeo da BBC, e o Carl Sagan naquela coleção Universo. Ou seja, antes do Carl Sagan ter produzido aquela, já existia a ideia nos quadrinhos. Então ele vem contando a história desde o Big Bang. No caso, a última edição, ela veio da invenção da escrita até o Egito dos faraós. Já na área da matemática, nós temos aí matemática superior. Eu não trouxe... existe HQs, inclusive existe umas 2 ou 3 da Turma da Mônica para o ensino fundamental, mas eu quis priorizar aqui o ensino superior. Então, essas 2 primeiras aí, a cálculo e a estatística, elas são mangás. Mangás é diferente de HQ? Não. Mangás é porque é o nome que se dá lá no Japão. Eles chamam as histórias em quadrinhos de mangás. Então, olha só, você olhar para o personagem aí, você já identifica, né? E aqui no Brasil, a editora Blush, ela lançou alguns livros, algumas HQs, coletânea, inclusive uma de cálculo e álgebra, química, e tem outras revistas. A coleção de mangá dos japoneses aí, se eu não me engano, tem uns 16. Vários tipos, diversos tipos. A Blush eu só vi 5, mas creio que tem mais. Vou dar uma pesquisa aí, tem mais. Então, outros quadrinhos também que, né, na área da sociologia, astronomia, até na educação física, né, mais específico no atletismo. Então, assim, mais as HQs na escola é o que aonde nós queremos ir, né? Então, ela, na base legal, na lei, na legislação educacional do nosso país, ela tem embasamento tanto desde a LDB até a base nacional, aquela que direciona o nosso currículo, né? Só que, por exemplo, nós estamos tratando de matemática. As HQs, ela é muito utilizada na área das letras. Muito, né? Letras, literatura, língua estrangeira, também ela é muito utilizada. Só que quando chega na hora das exatas, ela vai sumindo, sabe? Ela quase não aparece. Há pouco tempo é que eles estão começando a produzir esse material. E se você for buscar HQs de literatura, desde Machado de Assis, José de Alencar, esses romances todos já foram reescritos na forma de quadrinhos. Já existem revistas, né, específicas falando... Até a Bíblia, tem a Bíblia em quadrinhos. Só que na hora das exatas, que é um dos tópicos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, desde 2006, tem um projeto que surgiu no governo petista, especificamente no governo Lula, que é a Gibiteca, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola. Eles têm uma relação de HQs que eles compram e eles lançam editais para a produção desses HQs educativos, e o programa depende da adesão da escola, né? Os professores vão lá, veem a lista que o MEC tem disponibilizado e escolhe, e eles mandam um determinado volume, uma determinada quantidade, para formar a Gibiteca. Isso é uma demanda antiga, por exemplo, do professor Valdomiro Vergueiro, que é um cara que defende bastante as HQs na educação e um dos primeiros a trabalhar essa temática no nosso país.
Então, as diretrizes curriculares, como já foi dito, né? Há resoluções sobre isso. Então, as HQs, elas podem entrar em relação no currículo cultural, né? Por quê? Porque ela é um produto que compreende a demanda social. Porque quando você desenha, quando você escreve, você leva um pouco de tudo isso que você vive, no caso, mais especificamente, o estudante, né? Ele vai contar um caso, ele vai contextualizar aquilo ali, aí aquilo tudo é envolto à realidade. Então, por exemplo, aqui eu trago História Afro HQ, que é um HQ que traz dentro da história e cultura afro-brasileira e africana em quadrinhos. Tudo para se trabalhar, por exemplo, numa semana, a semana da consciência negra, né? Em quadrinho nós temos informações aí. Outro livro que nos ajuda a entender por que as HQs elas podem trabalhar no sentido interdisciplinar é Histórias em Quadrinhos, Interdisciplinaridade e Educação, da professora Ana Carolina Costa Pereira e o Cláudio Salles de Alcântara. Por que ela é interdisciplinar, né? Porque ela estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos do conhecimento. Um exemplo, trabalhar com projetos dentro da escola e em conjunto com outros professores, uma temática. A Semana da Água, Semana do Meio Ambiente. Todas essas disciplinas vão lá dar sua contribuição e um HQ pode relatar todo um trabalho feito com os estudantes, pelo próprio estudante também. Outra situação onde as HQs podem se encaixar é na questão da multidisciplinaridade. Né? Então, eu trago aqui o livro Arte Sequencial em Perspectiva Multidisciplinar, de Uri Andreas e de Márcio dos Santos. Organização. Por que multidisciplinar? Isso acontece quando o tema abordado ela perpassa por diversas disciplinas, mas sem ter relação direta. Tá? Ela não tem a relação direta com a disciplina, porém, por exemplo, quando você vai dar aula de física, você tem que beber na fonte da matemática, senão, né? Não tem como. Em muitos casos, né, da física, inclusive tem áreas da física assim, que vai lá na biologia, que vai lá na química. Então, ela não é por causa da necessidade, mas nós estamos trabalhando física. Uma situação transdisciplinar, né, que visa a unidade do conhecimento, procura estimular uma nova compreensão da realidade, articulando elementos que passam entre, além e através da disciplina. E aí, podemos colocar aqui também a teoria da complexidade, né? Onde vai... E aí eu trago aqui os quadrinhos, o livro Quadrinhos e Transdisciplinaridade do professor Nathaniel dos Santos Gomes. Né? Lembrando que eu estou apresentando uma introdução, eu não vou discorrer sobre isso aqui, porque eu quero chegar lá e a gente pode demorar. Mas o que é HQ? O que são as HQs, né? Esse é o Will Eisner, é um dos primeiros a trabalhar as HQs na educação americana. Ele tratava, né, ele já faleceu há muito tempo, ele tratava as HQs como arte sequencial, ou seja, uma sequência de desenhos que, claro, é uma arte, né, desenhar, e que era uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Will Eisner. Também, as histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavras e imagens, e assim é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas visuais e verbais. Por quê? Duas situações. As HQs, ela é HQ
ela é história em quadrinho porque ela tem imagens. Faz parte do contexto das HQs as palavras, as falas, tudo bem. Só que sem as imagens não é HQ. Pode existir HQ sem palavras, somente com imagem. Tudo bem, é HQ. Só que sem palavras. Então, por isso que ele diz que é uma sobreposição de palavras sobre a imagem. A imagem ela está lá aceitada, ela tem a base dela, por isso que ela forma HQ. Então, para isso, quando às vezes um HQ não traz palavras explicando o contexto do que a imagem está tratando, a pessoa tem que ter a questão da interpretação, ela tem que saber interpretar o que está acontecendo ali naquele jogo de imagem, né? Então, outro teórico que eu trago aqui para vocês, também americano, é o Scott McCloud. Ele contesta o Will Eisner, dizendo que não é arte sequencial o quadrinho. Por quê? Arte sequencial, nós podemos encaixar os desenhos animados. Os desenhos animados, aqueles que passam na TV, eles têm uma sequência de animação. Eles são desenhos e têm uma sequência de animação. As HQs não. Elas são desenhos, mas elas são estáticas. Por quê? Porque o leitor ele tem que interpretar tudo aquilo que o desenho está mostrando para ele. E a sequência de animação tem movimento. Então, nesse caso, o Eisner ele fala que os quadrinhos são imagens organizadas propositalmente de maneira justaposta com um determinado objetivo narrativo e determinados a transmitir informações ou a produzir uma proposta para o espectador. Ou seja, as imagens são organizadas exatamente para que o leitor venha a interpretar o que será o passo seguinte. Mas para que usar? Por que propor o uso da sequência didática no ensino da matemática? As histórias em quadrinhos seduzem os leitores, proporcionando uma leitura prazerosa e espontânea. Cedro e Cavalcante afirmam que as histórias em quadrinhos podem contribuir tanto para o desenvolvimento de habilidades artísticas quanto para o domínio da língua. Dentro da matemática, um dos grandes pensadores, né, do ensino da matemática no Brasil, de Ambrosio, ele fala que nós precisamos trabalhar a matemática de uma forma que possa abordar tanto política, social e culturalmente as ideias vividas as ideias e as vivências dos nossos estudantes. Então, nesse sentido, o professor de Ambrósio, ele afirma que há de se procurar trazer uma nova visão da matemática, uma visão mais social e política, onde as atividades humanas são determinadas socioculturalmente pelo contexto em que são realizadas. A matemática pode ser utilizada dentro da questão interdisciplinar, né, da situação interdisciplinar. Fazenda já indica, né, Ivani Fazenda, ela já indica que o professor tem que ter uma visão de revisão da sua prática. Ele tem que ser um professor que busque constantemente novas metodologias, novos métodos, que procure se encontrar naquele contexto em qual os seus alunos estão inseridos. Isso vai lhe motivar. E você aprenderá muito mais ainda, né, com o envolvimento. Já trabalhando na ideia também do professor reflexivo, né, da reflexividade. Então, para isso, a interdisciplinaridade proposta pela autora deve ser entendida como atitude de ousadia e buscando frente ao conhecimento, cabendo pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores. Então, esse recado da Fazenda aí
exatamente para nós, professores e futuros professores de matemática. E os demais também, né, que estiverem assistindo. No início eu falei aqui em relação à pouca produção das HQs na nossa área específica, né? Então, o que acontece? Eu fiz uma busca, né? Inclusive, ele vai até gerar. Vou produzir um artigo falando sobre isso. Até submeti à revista. E eu fui em busca de produções acadêmicas com essa temática, né? Histórias em quadrinhos, do ensino, aprendizagem, matemática. Eu queria encontrar esse material. E aí, o que eu fiz? Eu selecionei alguns trabalhos com a seguinte característica, né? Estudos relacionados ao uso da HQ. Tinha que ter a utilização de histórias em quadrinhos na sala de aula. Ter relação com o ensino, né? E aprendizagem de matemática. Logo em seguida, quando eu entrei nos sites, né, que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, eu utilizei as 3 palavras-chave que eu acreditei que elas me dariam o caminho para encontrar esses trabalhos. Foram elas: histórias em quadrinho, ensino e matemática. Aonde eu fui buscar isso? Nas plataformas da Cielo, que é, né, um conjunto de periódico, né, dos periódicos da CAPES, e nas bibliotecas de teses e dissertações, tanto a BDDT e o catálogo de teses da CAPES. Ou seja, eu fiz buscas por artigos, dissertações e teses. Eu encontrei trabalhos dos últimos 10 anos relacionados à matemática. Claro que em outros, pessoal do jornalismo, da comunicação, de letras, eles produzem HQ. Só que em matemática só surgiu dos 10 anos para cá. E foram esse quantitativo. Eu encontrei 4 artigos, né, dos periódicos e 12 dissertações de 2010 até 2019. Então tá. Então o que eles acharam, me disseram, né? Quais foram as ponderações que eu teci sobre esses achados? Então, são pesquisas que remetem ao ensino e aprendizagem de geometria e trigonometria. Grande parte delas, né? Porque tem outros assuntos da matemática também, que nós veremos adiante. Esses conteúdos matemáticos encontramos nos trabalhos de Assis, 2019, Santos, 14, Souza 18, Silva, Vasconcelos e Carvalho, e Vasconcelos e Carvalho. Lembrando que esse último aqui, Vasconcelos e Carvalho e Vasconcelos, é a dissertação e o artigo do Vasconcelos, que foi defendido em 2019 e o artigo publicado no mesmo ano. Ou seja, o Assis, foi o primeiro que eu analisei, ele trabalhou HQs com estudantes de licenciatura em matemática, olha só, nível superior. Lembrando que eu queria ensino de matemática por meio de HQ. Então, independente do grau de nível de escolaridade, se era fundamental, se era médio, se era nível superior. Então, aqui a primeira foi aplicada com estudantes de superior, especificamente no curso de matemática. E foi o Assis, trabalhou HQs com estudantes de licenciatura em matemática, conteúdo didático, aí ele trabalhou axiomas de incidência, segmentos de reta, axiomas de ordem, semi-reta, semiplano, ângulos, retos perpendiculares, dentre outros assuntos. Então, olha só, nessa dissertação, ele trouxe, a primeira coisa que eu observei é o quê? É que ele utilizou de 2 ferramentas para poder produzir essas HQs. A ferramenta manual, ou seja, ele certamente aproveitou o talento de algum estudante lá, que sabia desenhar e tal, e a ferramenta digital, que são os softwares, que eu, no final eu apresentarei alguns. Ele utilizou os softwares. Então, ele deixou amplo, ele deixou amplo para que os estudantes dele produzissem. Claro, dentro de uma sequência lógica, montando enredo e tudo. Então, nós temos aí, nesse primeiro
desenho, ele coloca lá a fachada da casa de forma triangular, né? Então os ângulos estão conversando um com o outro. Amigo, ele já é de maior. Nossa, como ele é grande. Os ângulos internos estão conversando com o ângulo externo, né? Aí, na segunda, ele já vai trabalhar a ideia de paralelismo. Ele conta uma situação, não sei se aí com vocês dá para ler, mas ele conta uma situação entre que foi uma maldição dos pais da menina, que não queria casar ele com um outro, que era de uma outra família, que era inimigo, e o que aconteceu? Eles separaram e jogou uma praga. Então, eles iam andar um olhando para o outro, mas nunca iam se encontrar. E não iam se afastar e nem iam se encontrar. Então, ele colocou ali a ideia do paralelismo. Ali, né? Santos optou pelo seguinte: nas habilidades, determinar a planificação de poliedros, resolver problemas envolvendo noções de volume. O enfoque é a introdução do assunto no 8º ano do ensino fundamental. Ou seja, ele utilizou os HQs para identificar o conhecimento prévio do estudante. Então, essa HQ não foi produção do aluno, foi produção dele próprio. Ele levou a HQ pronta e foi trabalhar com os estudantes. Souza trabalhou com 6 professores, já na formação continuada, professores que já atuam no ensino da educação básica, e ele foi fazer a formação continuada com os professores. Então, ele trabalhou com 6 professores, montou 3 equipes, de dupla cada um, e essas equipes produziram HQs com conteúdos didáticos, razão, proporção, porcentagem e história da trigonometria. Então, a primeira, que é a da equipe 1, ela trouxe o assunto fração. Então, foi montada as HQs, né, com as ferramentas de aplicativo e de software, e eles criaram os personagens, tem todo um enredo. A segunda HQ, também com o uso de aplicativo, ele construiu, a dupla de professores construiu um HQ para falar sobre porcentagem. E aí nós temos, no caso, temos uma vendedora, onde está fazendo uma negociação, e ela vai explicar passo a passo da venda do produto. A terceira HQ produzida foi a viagem da trigonometria. Essa, ele usou um software que pode buscar imagens fora e acrescentar. E chama os famosos fanzines, né? As fotos novelas, não sei se vocês lembram, talvez não, né? Eu não sei a idade da turma aqui, mas aquele que tem de 40 em diante deve lembrar daquelas fotos novelas onde tem as fotos dos atores e aí tem os balãozinhos lá com falas e tal. Então, essa HQ foi mais ou menos isso. Ele buscou, fez recorte de imagens e foi montando nos quadros. Souza trabalhou com estudantes de 5º ano, né? E ele acredita que, por estar cursando o último ano dos anos iniciais de escolarização, esses alunos têm um melhor discernimento em relação à organização e produção desses quadrinhos, né? Onde pode despertar algumas habilidades. Então, ele trabalhou aí algumas questões da geometria. Essa HQ ele chamou de zerometria. Então, pode observar aí que, na HQ, ele apresenta uma casquinha de sorvete, aí dessa casquinha ele já vai tirar uma ideia matemática para desenvolver com o estudante. E a HQ toda produzida é dessa forma, uma contextualização do momento que o estudante está vendo e ele já organiza a ideia de ensinar matemática sobre aquele contexto. Outra HQ que trabalhou triângulos foi a de Silva, né? Desenvolveu com estudantes de 8º ano. Olha que foi uma produção também com utilização de software, e essa HQ ela passa
num cenário onde os estudantes estão resolvendo alguns problemas. Inclusive, a resolução de problema desculpa, é uma das metodologias que ele utiliza lá para trabalhar. Então, a HQ é produzida a partir das discussões dos estudantes, ao resolver uns certos problemas lá. Então, olha que eles estão de frente a um quadro, uns sentados lá, ajudando ele, e a HQ vai desenrolando a partir do bate-papo, das ideias que eles vão adquirindo ao estudar em conjunto, ao dialogar entre eles lá e chegar em acordo. Outra HQ, que é a do Vasconcelos, né, que ele apresentou na dissertação e depois ele apresentou também no artigo, é a HQ Razões Trigonométricas. O nome dela é HQ Cálculos entre Razões. Essa HQ ela foi feita manualmente e pelo professor. Ele, o próprio Vasconcelos, produziu a HQ. Muito linda essa HQ. Ou seja, também retratando situações cotidianas. Você pode observar que nos primeiros quadros mostra o triângulo, né? Eu vou mostrar o triângulo. E no último quadro apresenta os 3 estudantes que estão sentados, eles estão à beira de um campo, num parque, na sequência da HQ, eles estão à beira do... E aí eles estão começando a falar sobre a aula, né? E, de repente, o estudante visualizou esse triângulo na sombra da árvore, da altura da sombra da árvore. Então, aí ele trabalha o teorema de Tales, algumas coisas relacionadas à matemática e às razões trigonométricas. Outros achados, né? Nós separamos aqui, são HQs que abordam a história da matemática, né? Então, nesse sentido, ela tem as abordagens por Baladares, Silva, Souza. Eles fizeram investigações com professores ou estudantes, mediante a criação e desenvolvimento de HQs. Ou seja, em uns trabalhos, o pesquisador já levava pronto a HQ, seja ela produzida manualmente ou então por intermédio de um software, né, por ajuda de um software. Em outros momentos, ele levava a ideia, construía todo o enredo e os alunos ajudavam a produzir a HQ. Então, o primeiro é o do Baladares. Observa que ela foi feita manualmente, né? E essa HQ foi produzida pelos estudantes de 8º ano do ensino fundamental, que, a partir do livro O Homem que Calculava, do professor... Lá no segundo quiz tem o nome dele. Quem for lá no quiz, buscar o nome dele, joga aí nos comentários aí, tá? Eu não vou delatar ele aqui, não. O Homem que Calculava. São vários contos, é um livro interessante, importante para o professor de matemática ler também, né? Então, a partir desses contos, esses estudantes teriam que buscar um conto, escolher um conto dentro desse livro, trazer para a realidade deles e produzir o HQ de acordo com, adaptando aquela história do conto para a realidade que eles vivem. Essas HQs foram produzidas por estudantes que moravam numa colônia de pescadores. Então, as 3 HQs produzidas aqui vão tratar exclusivamente do pescado, que era o que eles viviam lá. Então, a primeira HQ é a HQ de nome Cabungas, Pescador Lerdo Sem Prejuízo. A terceira HQ, Tudo Tem Solução, que vai trabalhar a questão aí de porcentagem, números, operações, potência. A terceira, o pagamento de 8 peixes com R$50. Outra pesquisa que nós encontramos foi a de Silva, né, que desenvolveu, junto com estudantes de 9º ano, na versão digital, com foco no ensino de conteúdos de equação de 2º grau. Ele mesmo produziu as HQs, porém ele levava na sala de aula para poder organizar o enredo com os estudantes.
para tentar buscar personagens dentro da sala de aula, os próprios estudantes, mas foi ele que criou. Tá? Então ele criou um HQ aí, se eu salvo engano, uns 15 capítulos, cada um falando de alguma coisa em relação à equação de segundo grau. Inclusive ele vem trazendo aquelas informações que no ensino médio a gente não é nos passado, né? De que a fórmula de Bhaskara não é do Bhaskara, né? O Bhaskara fez todo aquele apanhado, organizou essas ideias e ele divulgou, né? Ajudou a divulgar. Então ele vem explicando isso aí para os estudantes dentro da HQ. Outros achados são HQs com tema de fração, né? É cotidiano você encontrar alguma coisa sobre esse conteúdo. Em relação a livro, o que mais tem em relação a livro, por exemplo, o da Turma da Mônica fala sobre frações. Então, a função, ela trouxe um tema fração para discutir com os estudantes de quinto ano. E ela produziu o HQ, né? Também pela utilização de software e tal. E ela produziu os HQs. O interessante é que ela fez um almanac. Ela fez um livro de HQs. Ela trabalha desde a nomenclatura das frações até as últimas operações, passando por significado de fração. Nossa, é muita coisa. Só que ela não disponibilizou na dissertação dela. Além disso, ela produziu um desenho animado. Ela produziu a HQ e um desenho animado com esse mesmo personagem aí, que, se eu não me engano, é o Sou, alguma coisa assim. Mas o nome da matemática dela é Matemática em Quadrinhos, Conhecendo as Frações. Muito bonito o trabalho dela. Outro achado, e esse eu coloco em destaque aqui, né, porque é um trabalho excepcional e ele está disponível lá na dissertação da Marcele, de 2010, que é HQA, que é uma história em quadrinho adaptada. Então, olha só, ela trabalha a questão da trigonometria, né, toda em braille. Ela traz o que tiver escrito na página, ela descreve em braille e tal. Então, a parte que está guardada na dissertação dela já está toda organizada para você imprimir numa impressora em braille e trabalhar com isso. E o importante é que ela fala que tanto o estudante com deficiência visual, né, o cego, quanto o vidente, que é o que enxerga, podem trabalhar junto, enquanto um está narrando a história para ele, o outro está tateando e lendo a história que está sendo contada ali. E é uma história de viagem no tempo. Ela também vai lá, ela conversa, ela fala sobre Tales, fala sobre um monte de gregos que contribuíram com a matemática. Então, há duas ferramentas que podemos utilizar para criar HQs, né? Uma é a manual e a outra é só o software. A manual não tem como eu mostrar aqui, né? Mas quem é de nós, professores, que nunca tivemos um estudante que desenhava lá nas últimas páginas do seu caderno? Por exemplo, eu era assim, eu tinha meu caderno, quando a aula estava assim meia sonolenta, eu ia desenhar alguma coisa no final. As últimas páginas sempre eram usadas para desenho. Tá? Então, nesse sentido, é bom utilizar duas ferramentas para quem for levar essas atividades para dentro da sala de aula. Por quê? Porque as HQs, como diz Valdomiro Vergueiro, ela é um detector de talentos. Quando você leva para a sala de aula que tem um estudante que gosta disso, ele vai querer. Ah, mas HQ é só desenhar? Não, a HQ tem todo um processo, desde a produção do enredo, a questão textual, de língua, né? Aqueles estudantes que se desenvolvem melhor na língua materna, a questão do desenho, do pintar.
Ou seja, pode ser produzido por equipes, né? Então, eu trago algumas aqui que são HQs que, ora, elas são aplicativos para baixar e, ora, elas são aqueles que você produz lá no site mesmo, que são os online, né? Ou seja, eu tenho aqui o HQ, o Strip Creator, o Strip Generator, o To-Do, o Blender. E o único português que nós temos aqui, não, os dois, quer dizer, é o HQ e o editor HQ. Eu vou mostrar alguns aqui. Esse daqui é o HQ. A aparência dele é semelhante à do Paint do Windows. Aquele Paint lá que serve para você desenhar, criar alguma coisa. Só que ela é distribuída os quadrinhos, né? E é tudo padronizado, não tem desordem nesse daqui. Tem alguns quadrinhos que um quadro é maior do que o outro e tal, mas aqui tudo tem um significado, né? Um outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas ela aqui, ela apresenta, olha, veja que ela tem as ferramentas ao lado do lado esquerdo, aí, na coluna do lado esquerdo, aonde mostra algumas ferramentas, alguns personagens que você pode inserir na sua HQ. Então, aqui tem uma construção de um HQ, o início da construção de um HQ é de uma professora lecionando, né? Um outro, que esse daqui, ele é criado online, né? Você abre a página mesmo você faz, que é o Strip Creator. Ele possui os personagens, lá, só que ele te dá a chance de criar também. Ou seja, vocês têm alguns personagens, vai montando, você vai montar um enredo, um cenário, tem tudo isso lá como arquivo e você vai colocando os diálogos e tudo. É mais um HQ para montar, né? Você vai montar essa HQ. O outro é o Strip Generation. Olha só, que ele te dá a página, lá, e os quadros elas são diferentes. Não é padronizado. Ou seja, você pode escolher no quadro, o formato dos quadros, para determinado o que você quer dizer naquele momento ali. Ou seja, um quadro maior que tem que inserir mais pessoas, mais personagens, né, no caso. Um quadro menor que só um personagem refletindo sobre alguma coisa e tal. Então você também cria lá. O outro é o To-Do. Ele é um HQ 3D. Você tem a oportunidade de criar um desenho animado aí. Então, ele também tem os personagens. Ele não te deixa você desenhar o outro. Ele já te dá os personagens, ele tem cenário. Só que ele é pago, né? Ele tem a versão dele gratuita, mas se você começar a gostar e quiser mais alguma coisa, tem que cadastrar o cartãozinho lá e baixar mais ferramentas. Um que eu utilizo, e eu gosto de utilizar esse porque é no celular, e hoje todo mundo tem celular. Você entra numa sala de aula do ensino médio, todo mundo tem. No ensino fundamental, é ali do 7º, 8º e 9º ano vão começar a ter celular. Mas o que eu gosto de utilizar é esse aqui, o editor HQ. Tem esse símbolozinho amarelinho aí, com preto, né, e branco. E como é que a gente produz nele? Por exemplo, eu montei aqui com 2 quadros só, uma historinha rápida mesmo, só para... Era uma historinha assim, né? Estavam 3 amigos na praia, aí um estava chegando e alguém perguntou, né? O que houve? Onde? Minha nossa, o que está acontecendo? Todo mundo olhando lá para um lado. Aí no segundo quadro, a menina, né, se desesperou e falou assim, eu não quero nem saber, fui. Aí o rapazinho estava chegando e falou assim, eu creio que não seja nada demais. O outro já assim meio duvidoso, será? Não vai querer esperar? Então esse é um que eu utilizo. E aqui eu trago um quadrinho, né, que se vocês já identificarem aí, podem escrever aí no chat aí, que depois a gente dá uma olhada, que é um quadrinho produzido pelo GAL, que é um grupo de estudo. Lá no final eu falo quem é. Programa de Pesquisa Etnomatemática. Roteiro e desenhos, Manuel Amaral.
O que é etnomatemática? Isso é uma longa história. Começou quando eu era um jovem igual a você. Meu pai era professor de matemática e eu admirava o trabalho dele. Com o tempo, comecei a ajudá-lo nas aulas, me formei em matemática e me tornei professor como ele. Que legal! Fui trabalhar na State University of New York, em Buffalo. Lá me interessei muito pela história da matemática. Eu também gosto da matemática. Nos Estados Unidos, participei de um convênio entre a Universidade de New York e a Unesco para realizar um programa de doutorado no Mali, na África. Mali, aí vou eu. No Mali, percebi que a história deles, contada por eles, incluía a matemática. Foi aí que nasceu a ideia de ouvir os locais, como explicam suas necessidades diárias, que são de natureza matemática. Assim, entendi que essas estratégias são as técnicas ou artes, as TICAs, que todos usamos para conhecer, entender, lidar, matema, com nossa realidade, etno. Isto é, etnomatemática, entendeu? Sim, quando crescer, quero ser pesquisador igual ao senhor. Ou seja, esse grupo de pesquisa chama-se Grupo Amigos do Biratã de Ambrosio, que é o GAL. Então, eu trago algumas considerações em relação ao ensino, né, da HQ e a pesquisa que eu fiz para trazer aqui para vocês. Primeiro, podemos destacar que as produções analisadas nessa pesquisa, ora foram realizadas por estudantes, ora por professores, ora pelos próprios pesquisadores, e em alguns trabalhos as produções foram coletivas. Para nós, professores, né, é interessante que ofertamos e oportunizamos o estudante a criar. É importante, isso é importante. Como diz Valdomiro Vergueiro, né, que é, como eu citei anteriormente, se você der essa oportunidade para o estudante, sua aula deixará de ser chata aos olhos dele, né, porque o estudante já está enfadado com outras coisas, e quando a gente está chegando na sala de aula, entra, professor, por que o senhor veio hoje? Professor, o senhor é de novo. Isso ali sabe, o negócio é que nós na matemática somos treinados para ouvir isso, né? Mas para quem se sensibiliza, isso é constrangedor. Então, você dá a oportunidade dele, na sua aula de matemática, criar, ele contar a história dele, ele vai pesquisar, ele vai trazer algo novo para você e responder ao objetivo que você produziu para aquela aula, que você idealizou para aquela aula. Outro, esses trabalhos são apresentados a HQ produzidas à mão livre ou com a ajuda de aplicativos e softwares. Ou seja, nessa mesma sala de aula pode haver, e certamente haverá, estudantes que gostam de desenhar à mão, outros que têm mais facilidade em trabalhar com o celular. Hoje não é necessário a gente carregar um computador para a sala de aula e nem levar eles para o laboratório de informática. Naquelas escolas que existem, né? Porque tem muitos smartphones, esses estudantes, somente como eu estou falando, ensino médio, tem muitos smartphones, não precisa de internet. Uma vez que você baixou, você já começa a trabalhar a sua HQ. Né? Outras HQs abordando diversos conteúdos matemáticos e enfatizando a necessidade de leitura. Olha só, muitos desses professores ou pesquisadores, eles levaram a HQ exatamente para encorajar o estudante a ler. Porque, olha só, as HQs são muito utilizadas na área de linguagens. Mas matemática é o quê? Matemática é uma linguagem. E se o estudante não lê, para interpretar alguma coisa vai ser complicado. Né? Então, os pesquisadores trabalhavam nesse sentido, da leitura e da interpretação. Escrita e interpretação de textos, além do conhecimento das histórias em quadrinhos, enquanto arte e histórias em quadrinhos adaptadas. Outro,
Os conteúdos didáticos de matemática mais enfatizados nos trabalhos são os relativos à geometria e à fração. Olha, ou seja, aí, ó, tem um campo vasto aí de oportunidades de trabalhar, tomando como exemplo essas que já foram, né? E conhecendo uh, o uso das histórias em quadrinhos, né? Procurando mais informações a respeito, e dá-se para trabalhar bastante. Constatamos também que as produções de HQ em e para a sala de aula possuem menor número de trabalhos na área das exatas. Isso inclui física, química, além da própria matemática. Então, como eu falei lá no início, as exatas elas possuem poucos trabalhos relacionados à utilização da HQ em sala de aula. Livros também, poucos, é raro você encontrar. Não, mas quando se parte lá para as letras, né, a literatura, nossa, é o que tem. Né? Então, aqui eu encerro, né, deixando aqui minhas referências. E muito obrigado. Mas antes eu vou dar uma olhada lá no chat, lá no que vocês disseram para a gente lá no chat. Aguarda aí um momento. Bom, agradecemos ao professor Ademir, muito boa palestra. E agora a gente vai abrir para as perguntas, né, Ademir? É isso? Você ainda vai fazer uma interação com eles? Eu quero só ver aqui o que eles deixaram para mim lá na interação que eu deixei, que eu mandei o link. Deixa eu ver aqui o que eles deixaram para a gente. Espera aí. Deixa eu buscar aqui. Ah, tá. Não apareceu nada ainda não, né? Ah, tá, aqui. Olha só, então no primeiro aqui, eu pedi para eles citarem um HQ que você leu e curtiu demais, né? Então nós temos aqui, ó, HQs Turma da Mônica. Ixi, Turma da Mônica aqui. Ixi, apareceu novamente ali, eu não gosto muito de HQs. Meu Deus. Turma da Mônica. Turma da Mônica, Maurício de Souza é a nossa referência. Já na segunda interação, eu acho que eles não foram ainda, foram? Não foram ainda. Gente, vocês não foram na segunda? Eu perguntei o seguinte, agora vocês podem ir, né? Porque eu mostrei o quadrinho, o HQ. O quadrinho Programa de Pesquisa Etnomatemática conta a história de quem? De qual desses personagens aí? 1 minuto para ir lá e responder lá. Por favor. Estão pedindo o link de novo, Ademir. O link? Vou enviar. Isso. Opa, começou a surgir ali. Vou mandar. Um momento.
Enviei. Aí, pessoal, entra aí no link. Opa! Olha, já subiu ali. O bom é que não pode apagar, hein, o voto. Votou naquele lá, já era, hein? Olha só, então a HQ que nós trouxemos, ela conta exatamente a história do nosso professor, o Biratã de Ambrosio. Deixa eu ver se mais gente votaram. Olha só. E vocês sabem que esse primeiro aí é o príncipe, né? O segundo, salvo engano, a professora pode me corrigir, é a primeira medalha Fields do Brasil, né? Arthur Ávila, que é o nosso Nobel de Isso Matemática. mesmo. Temos ali Biratã de Ambrosio, que vocês estão votando aí, que é o pai da Etno. Inclusive, tese de mestrado da professora trata a respeito, né, professora? Temos aí Júlio César de Mello, nada mais é. Sim, pesquisa na área. Júlio César de Mello, né? Sim, eu sou Souza. pesquisadora da FMG. Olha aí. Já temos aí, estudantes aí, ó, uma ideia a seguir aí para seus TCCs, né, suas pesquisas. Júlio César de Mello e Souza, nada mais é que o criador do homem que calculava, né? E o dia 6 de maio é em homenagem a ele, né? E o último ali é o terror do curso de licenciatura, né? Em matemática. No curso de verão de matemática, eles falam assim: tu lê o fino ou tu lê o grosso? Ah, o grosso não dá tempo, o fino a gente não entende. Ou seja, traduzindo, são os livros de análise do Elon. É o terror da matemática. Então, professor, eu acho que eu encerrei aqui. Tá. Então, a maioria. Obrigada, Ademir. Vamos lá, pessoal. Agora é hora de vocês interagirem. Quem gostaria de começar fazendo alguma observação, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu vou pedir aqui só 30 segundos aqui enquanto a senhora organiza aí para mim resolver ali, tá? 30 segundos só. Tá bom, então. Calma, Gilvan. Então, vamos colocar o link da frequência. Estou aguardando perguntas, contribuições. O link está aí disponível da frequência. Assinem a frequência, por favor. Vamos lá, quem gostaria de começar fazendo algum questionamento, alguma observação? Já vi que muita gente deu os parabéns, né, para o professor Ademir.
Ana Paula, a gente acabou de colocar o link aí da frequência. Olá. Bom, Carlos Rogério. Estamos de volta. Carlos Rogério está perguntando aí, Ademir. Podemos utilizar HQs como uma ferramenta metodológica para descomplicar a disciplina de física moderna, principalmente por conta da dificuldade em demonstrar essas teorias de forma experimental. Ele está perguntando se ele está afirmando. E a Ritiane, como o HQ aparece na BNCC? Olha só, na BNCC, ela aparece exatamente na área de códigos de linguagem, né? Na matemática, ainda não... exatamente por pouco estudo na área, quase não existe, né, estudo na área, são poucos pesquisadores. A nossa referência em histórias em quadrinhos, se eu não me engano, está no Ceará, no Instituto... na Universidade Estadual do Ceará, né, que lá tem um curso de mestrado, de pós-graduação em ensino de ciências, e tem alguns professores que trabalham com HQs. Então, as pesquisas são poucas ainda. A referência nacional, que é o Valdomiro e outros, trabalham na área de comunicação. Então, por isso que na área da matemática quase não se tem, né? Quase não. A BNCC ficou de fora a ideia das HQs. Temos mais uma aqui, que foi a Tatiane. Fez a pergunta, deixa eu achar. Como os alunos recebem essa inovação do uso de história em quadrinhos na matemática? Já teve alguma experiência? Sim. A recepção é muito boa, porque todas as aulas de matemática, para eles, nós chegamos lá para acabar o dia deles, né? Como eu estava dizendo aqui, as perguntas que a gente ouve ao entrar na sala de aula é: por que você veio hoje? Não tinha nada para fazer em casa, tipo essas coisas, né? E tive duas experiências, né? Uma na formação de professores e outra com estudantes do ensino fundamental, do ensino médio. Inclusive, deixa eu relatar essa para mim foi a melhor. Eu sou professor da SEDUC. E um belo ano eu encontrei uma turma que, como todas as turmas, né, elas são bem distintas, né, os estudantes são bem diferentes, heterogêneo, né? O que acontece? Tinha um estudante lá que eu não conseguia uns três, mas um especial que eu não conseguia nem conversar com ele. Quando eu chegava na minha aula, ele virava a cadeira dele ao contrário e ficava olhando para a parede. Aí ele começava a desenhar as coisas dele lá e tal. E eu fiquei com aquilo. O que eu vou fazer, rapaz? Tudo bem, os outros lá colocavam um fonezinho de ouvido, ficava lá, não me atrapalhava. Mas foi passando o tempo, o ano foi passando e eu fui me incomodando com aquilo. Cara, mas
deve ser tão chata essa minha aula, pelo amor de Deus. Tem que arrumar alguma coisa para poder diferenciar isso. E aí, um belo dia, eu trafegando lá entre as carteiras, eu vi um desenho dele, inclusive ele estava desenhando uns personagens do desenho Churato, era o Churato. Nossa, e eu olhei assim, cara, o cara é um quadrinista profissional e está aqui perdido. Aí eu fui fazer algumas pesquisas, né, que poderia utilizar isso aí, e eu encontrei. Aí eu vou levar isso para a sala de aula. Mas eu não sei desenhar. Aí eu fui pensar assim, eu não sei desenhar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Rinco para fazer o quê? Vou chamar ele. A aula é para ele e os outros estudantes vão acompanhar essa aula e vão interagir, vão entrar na jogada, porque eu quero a atenção dele. Ou seja, eu planejei essa aula, levei. Quando eu joguei a proposta na louça, ele olhou assim para trás. Sem brincadeira. Todas as minhas aulas ele virava para frente da parede e ficava lá, olhando para a parede. Nesse dia, quando eu comecei a jogar a proposta no quadro e todo mundo lá já em euforia, eu vi ele, eu focado nele, devagarzinho virou. Aí eu, opa, chamei a atenção. Agora vamos embora. Não é hora de voltar atrás, não. Então vamos. E aí ele foi andando, né? O tempo foi passando e eu fui explicando como deveria fazer. Montei as equipes. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Quem é que sabe? Tá. Você é boa de interpretação de texto, de construção de texto, para a gente fazer um texto bem lógico e tal. Sim, então vamos distribuir aqui equipes, né? Vamos. Ah, mas o único que desenha bem aqui é fulano tal. A turma jogou a responsabilidade para ele. Rapaz, tá, é você, ó. Vem com a gente. Ah, professor, mas eu só desenho para mim. Primeira vez que o estudante falou comigo. Eu só desenho para mim, não desenho para ninguém, não vou participar, não. Aí ele tinha uma irmã na turma e a irmã foi conversando com ele. Ele acabou a aula e eles foram embora. Na próxima aula, ele trouxe a ideia. Professor, aquilo que o senhor falou assim, será que dá bem isso aqui? Aí eu falei, pronto. Conquistei já, agora vamos embora. Agora é produção. Ou seja, resumindo a história, o garoto fez um trabalho maravilhoso. No ensino médio, eu sou professor de matemática, né? Mas também dou aula de física, né? Por causa da carência e tal, então a gente dá aula de física. Ou seja, eu fiz um trabalho em conjunto de física com matemática e esse garoto fez, nossa, coisa maravilhosa mesmo, nós apresentamos na escola. Só que a minha lerdeza, né, não me deixou registrar, né, com muitas outras coisas que eu nunca registrei. Depois é que eu passei a caminhar para o mestrado, é que eu comecei a registrar as coisas e tal. Eu não tenho registro, né? Então, eu até procurei algumas coisas para mostrar aqui para vocês, aqui das produções dos estudantes, por onde eu trabalhei isso, mas, infelizmente, meu computador não tem nada guardado. Eu não registrava nada. Mas trago aqui algumas lembranças. Obrigada, Ademir. Compartilhar a sua experiência com a gente. Tem mais uma pergunta, professora. Professora, HQ está entre os 11 tipos de arte reconhecidos no mundo. Poderia falar um pouco sobre o gênero cartoon e charge? Lida Cristiane Ferreira Santos. Ela é a nona arte, né? A HQ é a nona arte. Falar o quê sobre quem? Sobre o gênero cartoon charge. Isso. Olha só, hoje no próprio Enem, eles não vêm somente lá na área de códigos de linguagem. Hoje ele aparece na física, aparece... Um tempo desse eu fiz uma prova de vestibular da UNB e possuía lá uma charge sobre matemática, né? Então, olha só, hoje eles já estão inserindo esse tipo de informação exatamente para poder ter uma visibilidade melhor, né? E também a questão da interpretação que eu falei antes,
do visual com os códigos está sendo inserido aos poucos, né? Está sendo inserido aos poucos. E nós, professores, também devemos inserir. Porque se você fizer, por exemplo, alguns livros que eu apresentei, uns que você for pesquisar, você pode fazer um recorte de um momento na HQ, lá na produção, e levar só aquele que você quer trabalhar a partir daquela charge, a partir daquele carro. Muito em relação à física, existem muitos, né? Por exemplo, igual o Snoopy. O Snoopy trabalha muito com isso. Eu acho que é Dick, alguma coisa, né? O produtor dele. Nossa, mas o Snoopy faz umas viagens na física que, nossa, muito bom. Bom, Ademir, tem mais uma pergunta do Valder, se os cursos de formação de professores trabalham essa temática atualmente. A formação inicial? A formação no geral, contexto? Acho que é isso que ele está perguntando, os cursos de formação de professores. Aí ele não disse se é formação inicial ou continuada. Ah, tá. Mas eu vou fazer uma análise pelas duas aí. Olha só. No curso de pedagogia... Formação inicial. Isso, por exemplo. No curso de pedagogia, eu não vejo. Por quê? Existem poucas disciplinas, né, com conteúdo matemático, e a grande parte delas é tratando de metodologias e de didáticas de ensino. Então, por exemplo, esse trabalho já não entra, porque a própria matemática não entra. Né? Eles ensinam mais como ensinar do que o que ensinar. Nos cursos das exatas, poucos professores se atrevem, porque é mais voltado exatamente para o cálculo. Né? Então, por exemplo, na minha graduação eu não tive nenhum professor que trabalhasse essas ideias. Agora, por exemplo, na formação continuada, existem diversos cursos. Por exemplo, a Fundação Endócrito, eu não me recordo aqui, uma fundação lá do Ceará, ela oferta cursos de quadrinhos em sala de aula, com diversas temáticas, com diversas disciplinas. Tem cursos de 60 horas, e cursos também para você aprender a desenhar, aprender a utilizar alguns softwares. Tá? Então, na formação continuada você tem mais oportunidade de ver essa metodologia. Já na formação inicial, o curso de comunicação da USP, que um dos professores é o Vergueiro, eles trabalham muito. Mas também, né? Comunicação e jornalismo, né? Trabalha muito com isso. Então. Mais uma vez, obrigada. Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Acabaram as perguntas. Se alguém quiser se manifestar fazendo pergunta, pode falar. Tem mais alguém? Eu vou abrir o chat agora aqui. Se alguém quiser. Diego está perguntando quais HQs é mais voltada para a matemática. Me explica uma metodologia sobre um. Vou ler uma Malbataan. Sobre um eu não entendi. Diego, você não quer falar? Acho que fica mais claro se você fizer a sua pergunta. É melhor, né? Diego? Fundação. Alguém colocou aqui, a Fundação Demócrito. Demócrito. Como é que é? Quais é mais voltadas para a matemática? Me explica a metodologia sobre um. Vou ler o Malbataan. Quais HQ mais voltadas para a matemática? Me explica a metodologia sobre um. Vou ler o Malbataan. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Né? Olha só,
Em nível superior, eu mostrei algumas aí, né? Algumas aí, inclusive existe elas em e-book. Você pode encontrar fácil aí, né? Mas, por exemplo, voltado para o ensino fundamental e médio, educação básica, eu lembro de uma aqui, que dá para trabalhar com fundamental, que é uma da Turma da Mônica. A maioria da galera que curtiu Turma da Mônica, né? Então tem uma que é exatamente o Cascão, como um personagem, que ele conseguiu um emprego com um cidadão lá de uma quitanda, e esse emprego ajudou ele a desenvolver o raciocínio matemático dele. Então ele trabalha com vários tipos de conteúdos matemáticos. Ele faz um monte de proporção, razão, porcentagem. Ele faz um monte tem um monte de historinhas lá que o Maurício de Souza coloca pra gente, e é uma HQ completa, para trabalhar no ensino fundamental. Como foi citado ainda agora, você tira uma tirinha de lá e coloca num contexto escolar, para os alunos desenvolverem, ou então replicar aquilo da forma que eles compreendem. É uma metodologia, né? A interpretação da HQ também é uma forma de você utilizá-la. Não, eu recomendo também mesmo o Malbataan, não só o Homem que Calculava, né? Mas leia aí, todos que você encontrar dele, pode ler. Porque o 6 de maio é referência a ele. Bom, acho que te respondeu, né, Diego? Ok. Tá bom, então. Mais alguém? Aqui, tinha 100 questões. Mais perguntas? Acho que eram só essas mesmo. Mais alguém gostaria de perguntar? Professora, os estudantes aqui são todas as turmas ou uma específica? Não, mais especificamente primeiro período, mas alguns alunos dos outros períodos também estão assistindo, mas a maioria é tudo primeiro período. Tá. Bom, então, já que não temos mais nenhum questionamento, acho que podemos encerrar, né, por hoje. Agradecer a participação do professor Ademir, que foi muito rica. Confesso que eu conhecia pouco sobre HQ na educação matemática, mas é um desafio muito interessante. Uma linha muito interessante, muitos de vocês eu acho que podem até se interessar e pesquisar mais durante o curso para já ir pensando lá no trabalho de conclusão, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita, né, Ademir? Então, eu acho que começando agora vai ter tempo para pesquisar. Inclusive, Pode falar. Dá sim. Qualquer coisa, nós estamos na tutoria aí, pode perguntar a gente e tal. Pode pegar o contato com a coordenação. E outra coisa, por exemplo, a bola da vez agora são as metodologias ativas, né? E a utilização das HQs é uma metodologia ativa, porque a metodologia ativa como o nome já diz, né? Tem que colocar o aluno para trabalhar, para mão na massa. E as HQs é uma, né? Inclusive, é uma ideia que eu tenho também para desenvolver alguma pesquisa mais futuramente aí. Mas primeiro eu vou defender a minha dissertação agora, semana, de pensar nisso. Boa sorte lá, viu, Ademir? Tá marcado já? A sua defesa? Tá, sim, tá dia 8. Tá. 8 de outubro? Dia 8. Meu Deus. Vai dar tudo certo. Você está bem preparado. Muito obrigado. Gente, então é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Ademir. E boa noite. E lembrando que sexta-feira nós temos a última palestra do ciclo, tá bom? Boa noite a todos.
Fiquem